Abacuque, capítulo 3, capítulo 17, 18 e 19. Todos encontraram, digam amém. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Somente até aqui. Podemos assentar, desocupar as mãos, dar uma calorosa salva de palmas para Jesus. Aleluia. Oh Deus tremendo. A oração do profeta Abacuque, irmãos, em forma de canto. O profeta Abacuque, ele teve a visão panorâmica, a visão do tipo de vida que estava vivendo Israel. Judá caminhando de passo a largo para o pecado, para as coisas erradas. E como disse a missionária Dilza, Deus permite as situações. Ninguém tem mais ciúme do que Deus, do seu servo e da sua serva. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes. E Deus, para trazer o seu povo de volta para adoração, para servi-lo, ele permite alguma situação. E Deus aqui, nesta situação que Judá estava vivendo, o povo de Deus estava vivendo, ele permite os caldeus. Estava dizendo que os caldeus viriam e então traria ali uma correção sobre o seu povo. E se a gente for acompanhar a história de Israel, todas as vezes, irmãos, que o inimigo vinha, ele destruía tudo que o povo de Deus possuía. Levava o gado, o boi, as ovelhas, destruía os trigos, danificava as figueiras, os campos eram danificados, e havia um prejuízo muito grande. Mas a gente lendo aqui, não existe prejuízo tão grande como o prejuízo espiritual. Deus permitia o prejuízo financeiro para restaurar o espiritual. E esse povo então se voltava para Deus de uma maneira linda, de uma forma maravilhosa. Lembra lá de Gideão, catando os pouquinhos trigo que havia no campo, malhando no lagar, porque toda vez que o inimigo vinha, ele destruía toda aquela plantação. Mas diante de tanto prejuízo de trigo, Deus levanta Gideão para poder defender o povo de Deus e Deus trazer um grande livramento, aleluia. E eu sei que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas se escondendo, tem muitas pessoas com medo, não é para menos, mas tem aqueles que se colocam na brecha, e Deus vai levantar essas pessoas que se colocam na brecha, para trazer livramento, restauração espiritual, aleluia, oh glória, para a igreja, para o povo do Senhor na face da terra. Agora Abacuque, ele vê um cenário muito triste que ia vir, que estava acontecendo e que também iria acontecer, e ele vai deixar aqui uma receita para o povo da época subsistir, para que o povo da época pudesse permanecer de pé. Ele vai deixar aqui no capítulo 3, no versículo 4, na última parte, aleluia Jesus, Deus tremendo, no 2, melhor dizendo, no capítulo 2, na segunda parte, ele vai dizer assim, ó: mas o justo vai viver da fé. O justo viverá pela fé, pela sua fé viverá. O tempo seria difícil, muitos não iriam suportar, porque fé, irmãos, muitas das vezes é o contrário de que muitas pessoas pensam. Fé
quando se coloca em prática, ou tem que se colocar em prática, muitas pessoas vão entender que não tem essa fé. Mas quem é justo vai possuí-la e viverá por esta fé. O apóstolo Paulo vai dizer: e se ele recuar, Deus não tem prazer naqueles que recuam, que voltam para trás, que param, que desanimam. Aleluia, Jesus. Porque quando Deus permite alguma situação, Deus vai permitir de uma forma que vai tocar lá no íntimo. Aleluia. Vai arrancar tudo que está escondido para fora. Vai permitir uma situação que o homem vai reconhecer as suas misérias. O dinheiro não pode salvar, como nós ouvimos aqui nesta manhã. A prata e o ouro não vai ser suficiente. Onde Deus passa a sua máquina niveladora e vai deixando tudo na mesma posição. Não existe o rico, não existe o pobre, não existe o poderoso, não existe o arrogante. Aleluia. O homem precisa reconhecer as suas misérias, que ele não é nada diante de Deus. Como João escreveu no capítulo 15, sem Jesus nada podemos fazer. É tempo de reconhecer a Deus, de reconhecer Jesus como autor e consumador desta fé, para que o justo possa viver por ela. Aleluia. Eu creio em ti, como diz aquele louvor: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o mar está revolto, aleluia, eu creio em ti. As dificuldades sempre vieram, mas existe um grupo de pessoas que gostam de trazer, de chamar as dificuldades. Qual grupo de pessoas, pastor? Os rebeldes. A gente muitas das vezes até entende que os ímpios, eles enfurecem a Deus. Os ímpios tiram Deus muitas das vezes do trono, e Deus se levanta e se ira contra a humanidade de pessoas ímpias, que vão cometendo impiedade. Mas a gente vê na Bíblia aqui que Deus permitiu sempre alguma dificuldade, quando o servo dele saía da posição de servo, quando os crentes deixavam de representar o céu. Pastor, me explique. Eu vou explicar. Tem crente aí que diz que está representando o céu, igrejas representando o céu, mas tem arraial gospel, festa junina, carnaval gospel. Você acha que Deus está contente com isso, irmãos? Pessoas que vão ouvir essa mensagem, você acha que Deus está contente com isso? Eu creio que Deus se ira assim com pessoas que estão lá fora cometendo crime, atrocidade, sendo arrogante, até mesmo se levantando e blasfemando contra Deus. Mas quando o homem que foi tirado do mundo, do charco de lodo, tomou um banho de sangue carmesim, teve seus pecados perdoados, agora é como porca lavada, voltando a espojadouros de lama, trazendo para dentro da congregação, onde se diz ser casa do Senhor, pecados que cometiam outrora. Deus está irado, sim. Mas se o povo se humilhar, buscar a presença de Deus, ele vai encontrar o Senhor. Como diz em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que chama pelo meu nome, a praga, a peste viria quando o povo saia da direção. Mas se esse povo chamasse, que chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos. Opa, não é servo de Deus? Como é que vai se converter dos seus maus caminhos? Não, um povo que se diz santo, tem que se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Orar, buscar a minha face. Então eu virei do céu, agora eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão preocupadas muito com posição em ser, mas não tem mais a presença do Senhor. Já perderam, está muito longe, aleluia, do início da sua caminhada. Já deixaram para trás o temor e a obediência, aleluia, sobre a palavra de Deus. E Deus não está contente com isso. O que tem virado, o que tem acontecido com o povo que diz ser cristão, um povo que abomina o pecado, aleluia. E muitos estão desesperados,
Porque quem erra sabe que isso é errado, quem peca sabe que pecou, quem deixou o primeiro amor sabe que deixou o primeiro amor. Agora, se Deus, irmãos, escolheu Israel, disse que daria tudo por Israel, como diz Isaías 43, não é assim? Quando passares pelas águas estou contigo, quando pelos rios não submergirão, quando pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eu dei Etiópia e Seba por ti. Deus deu tudo por Israel, agora Deus vai punir Israel. Por quê? Porque deixou de servir a Deus conforme tem que se servir a Deus. O homem você pode servir de qualquer maneira, mas quando ele te paga bem, você até, às vezes puxa para poder agradar o homem que te paga bem. Até faz coisas que não deveria fazer porque o homem te paga bem. Mas aquele que dá a vida, aquele que nos sustenta pela mão dizendo assim, mais um dia estou te dando. Aquele que nos deu uma família, aquele que nos libertou da prostituição, do mundo do engano. Muitas das vezes nós fazemos para ele relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer forma, e Deus não está contente com isso. Nós estamos vivendo dias que carregar a Bíblia é dizer que evangélico está virando moda. Hoje todo tipo de gente está dizendo que é crente, que é evangélico, que serve a Deus. Mas Deus, irmãos, aleluia, diz que há verdadeiro. Quando olhamos aqui para o profeta Abacuque, a gente vê que ele é o verdadeiro adorador. Não estava servindo a Deus por posição, nem por benefícios próprios. Não estava olhando para o próprio umbigo. Ele estava dizendo que ele era adorador de verdade. Quando Jesus encontra aquela mulher ali no poço, aquela mulher muitas das vezes diante da sociedade não era bem vista, mas quando ela busca entender quem era Cristo, quem era o Salvador, Jesus vai dizer que haveria necessidade naqueles dias que os verdadeiros adoradores adorassem o Pai em espírito e em verdade, não somente de aparência, não somente com cargo eclesiástico. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão se tornando arrogantes. Eu sou o pastor fulano de tal. Para Deus somos todos iguais, irmãos. Não põe a casa em ordem para ver não, pastor fulano de tal. Eu sou o cantor, para Deus somos todos iguais. O que dá livre acesso entre o homem e Deus, irmãos, é a santidade, é o compromisso, é a obediência à palavra do Senhor. Porque o que adianta ser respeitado na terra e o céu nem te conhecer? O que adianta sermos bem aceitos na terra e o céu não nos aceitar? A gente olha aqui agora e vai ver que a correção vem. Por quê? Porque o povo de Deus saiu fora da direção. E Deus não quer ver o seu povo se perder. Jesus fez uma oração mais ou menos assim: Pai, eu oro pelos discípulos que o Senhor me deu, por aqueles que o Senhor me deu. Eu não peço que o Senhor tire do mundo, mas que livre do mal. Não deixa se perder não, Pai. Que nenhum que o Senhor me deu venha se perder. Agora Deus olha do céu para a terra e diz: que povinho rebelde. Eu vou permitir os caldeus, uma nação poderosa, vir. E Abacuque entendia. E o duro que quem prega a palavra sabe que vai passar pelo estreito. Quando das vezes ministramos que o negócio é estreitar. Estreitou, estamos passando junto. Mas que nesta manhã você possa dizer, como disse o profeta Abacuque: está acontecendo tudo isso, mas o justo vive pela fé. Olha, Deus é poderoso, Ele faz maravilha. Olha, um dia Ele fez parar o sol, Ele fez parar a lua. Deus manifestou a sua glória, mas o povo não está nem aí. Então Deus, a tua palavra se cumpra. Mas eu entendo que a minha fé, Abacuque diz, a minha fé não está baseada naquilo que eu posso ter, possuir, no meu cargo de profeta, na minha latinha que está em casa, se ela está cheia, está vazia. E Ele vai dizer uma coisa tão linda. Aleluia, Jesus. Ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, o figo era um alimento muito apreciado por eles. Mas diz, nem que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. A videira produzia suas uvas, as uvas produziam seus vinhos finos, e ele se alegrava com o vinho. Aleluia. Se alegrava com o doce do figo e com a alegria do vinho. E o produto da oliveira minta, um dos produtos mais preciosos
que servia para unção, servia para iluminar, servia para fazer seus alimentos. O azeite, aleluia. O produto da oliveira minta. Os campos não produzem mantimento, nem que nós vamos semear e não vai nascer. Porque quando Deus está no negócio, irmãos, a gente vai aprendendo a cada dia. Do dia eu disse para o irmão assim: irmão, o vírus está aí. Enquanto Deus não disse vai sair, ele vai continuar. Não adianta orar, não adianta jejuar. Ele vai continuar até colocar tudo no prumo. Ele vai continuar aí. Deus vai dar livramento? Vai, mas continuará aí até Deus concluir a obra. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, roubadas, levadas embora. E nos currais não hajam vaca. Como é que faz queijo? Como é que come carne de ovelha se elas foram roubadas? Está dizendo, nem que eu fique sem nada. Mas, em todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação. Todavia, me alegrarei no Senhor. Será que a igreja pode dizer isso nesta manhã? Será que aqueles que vão me ouvir, estão me ouvindo, pode dizer isso? Todavia, me alegrarei no Senhor. Pode faltar tudo, o que não pode faltar é a presença de Deus. Não recue, não retroceda. O justo viverá pela fé, aleluia. Não é o dinheiro que vai nos sustentar, não é a nossa posse, não é o nosso poder aquisitivo, não é o nosso, aleluia, canudo de faculdade, de teologia, de medicina. É a fé que sustentará o povo de Deus nos últimos dias que estamos vivendo na face da terra. E aí ele vai dizer com toda a certeza: Jeová, o Senhor, é a minha força. Ah, pastor, não tenho força, então tu não tem Deus. Jeová é a minha força. Oh, glória a Deus, aleluia. E fará os meus pés como da serva. Você já fez o estudo da serva ou aqueles animais? Uns cascos pontiagudo, firme. Quando pisa, é difícil escorregar. Que sobre os montes, aleluia, e me fará caminhar sobre as minhas alturas. O Senhor Jeová é a minha força. De que eu narraço me levar. Tememos. Portanto, Deus diz, quantas das vezes na Bíblia Sagrada, não tem mais, porque a gente teme, somos falhos. Mas nós não devemos deixar o medo dominar a nossa vida. Ainda, oh Deus tremendo, dure 1 ano, 2 anos, 3 anos que estamos vivendo. Se Deus tem promessa, nós vamos permanecer. Pastor, as dificuldades virão, que vem as dificuldades. Nós não podemos perder a salvação. Pastor, o negócio vai estreitar, a gente sabe disso que vai estreitar. Abacuque sabia, mas ele deixou bem claro: pode faltar tudo, só não pode me faltar a presença de Deus. Agora a gente vai ler esse texto aqui e vai entender que Jesus estava dizendo para a mulher: nem no monte, nem no templo, aonde o adorador estiver, ele vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, não deu para comprar aquele vestido, adore o Pai. Não deu para trocar o calçado, adore o Pai, aleluia. Oh Deus tremendo. Mas não deu para fazer 2, 3 tipos de mistura no domingo, adore o Pai, meu querido, aleluia. Oh Deus tremendo. Ainda que falte tudo, o homem que tem prazer na salvação, que ama a Deus por tudo que Ele fez, não porque Ele vai fazer, aleluia, ele se alegra no Senhor. Vamos olhar para Jó?
Jó se alegrou em Deus. Jó havia perdido tudo, como disse o profeta. As ovelhas, o campo não produzia mais. Oh Deus de mistério, não tinha mais servo. E quando a mulher diz assim: Jó, você está, homem, numa desgraça, amaldiçoa seu Deus e morre. Diz: tu fala como uma louca, eu recebi tanto bem de Deus, aleluia. Oh Deus, Deus me deu, Ele tomou. Bendito, exaltado, glorificado, santo seja o nome do nosso Deus. Alegre-se no Senhor, aleluia. É tempo de salvação, é tempo de igreja se encher, irmãos. Se nós percebemos isso, isso vai acontecer. Pastor, mas tem pastores morrendo, chegou o tempo. Você viu o ministério de João Batista? Tão pequenininho, chegou o tempo, ele foi. Pequena em extensão, mas grande em expansão. Ministério de arranca-toco, de trabalhar em corações para que Jesus fosse recebido, aleluia. Não foi um ministério tão extenso, mas expandiu de uma tal maneira, que Jesus disse assim: nascido de mulher, humano, não há homem como João Batista, não há profeta como João Batista. E a igreja precisa perceber isso, irmãos. Vamos nos alegrar. Lembra lá da sunamita? Tinha tudo para estar dizendo palavras de entristecer a Deus. Tinha tudo para estar murmurando. Mas ela deixa o filho morto em casa. E ela vai até Eliseu, o homem de Deus. O marido dela diz: mas não é lua nova, não é tempo de buscar o Senhor, de consultar a Deus. O costume deles mais ou menos era assim, mas nada impediu ela de buscar a Deus. E quando ela vem vindo, Eliseu já disse para Geazi: pergunta se tudo está bem. Ela diz: se vai bem com ela, com o filho, com o marido. E conforme Geazi foi perguntando, ela diz: vai bem, aleluia. Todavia me alegrarei no Senhor. O filho ressuscita. Deus manifesta a glória, porque é aquilo que Deus promete, irmãos, preste atenção. Quando é Deus, que Deus fala, Deus cumpre, aleluia. Deus deu um filho e Deus ressuscitou o filho daquela viúva. Agora Abacuque está vivendo esse momento e diz: o negócio vai estreitar. Mas se é Deus, deixa ele trabalhar. Ah, está doendo. Se é Deus, deixa ele trabalhar. Pastor, está difícil. Se é Deus, irmãos, deixa Deus trabalhar. O difícil é quando somos oprimidos pelos homens. Somos oprimidos pelas autoridades. Difícil é isso. Que quando vai chegar o momento que vão dizer, missionária de usar, não pode congregar mais. Aí vai ser difícil ser oprimido pelos homens. Aí vai ser difícil enfrentar dificuldade, ter que cultuar escondido. Mas nós estamos vivendo o tempo que Jesus só está afinando a prata. Jesus só está purificando o ouro, aleluia. Aleluia, a Bíblia diz que a prata e o ouro é provada no fogo, mas o crente é na fornalha da aflição. Se Deus está trabalhando aí, dê liberdade, faz mais, Senhor. Trabalha mais, meu Deus. Toca lá no íntimo, arranca tudo que não provém de ti, porque eu continuo querendo me alegrar no Senhor e morar na glória. Sinto muito em dizer para muitos que estão me ouvindo, quantos não serão salvos? Porque não estão entendendo o recado de Deus. Não estão entendendo o que Deus quer fazer. Aí, em vez de se prontificar, correr, buscar o Senhor, faz que nem caramujo, se esconde. Irmão, se congregando todos os dias, segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, já não estava fácil, imagine agora. O diabo não está preocupado em desviar ninguém, não. O diabo só quer esfriar. Aí nós vamos em Apocalipse e diz assim, porque não é crente e frio, é morno, porque o crente
O quente, se ele se esfria, ele torna morno. Aí ele é vomitado da boca de Deus. Preste atenção, irmãos. O frio é aquele que nunca conheceu a Deus. O quente é aquele fervoroso. O morno é aquele que era quente e esfriou. Só quer esfriar. Aí ele acha que é e já não é mais. É que nem Sansão, ele só esfriou. De quente ele ficou morno. E quando ele pensou que não, irmãos, a força que ele tinha, ele não teve mais. E nós estamos vivendo estes dias. Que dia, pastor? Que o adultério é normal, que a prostituição é normal, que o casa, descasa e casa e descasa e casa está sendo normal. Mas o meu Deus, que um dia revelou essas palavras, ele disse através de Malaquias que ele não muda. Alaia chamando, eu não mudo. Ele disse, eu não mudo, eu sou ainda o mesmo, eu não mudo. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não mudo. Estarei encerrando aqui. Esta nação foi lapidada por Deus. Se voltaram a Deus, passou. Se voltaram para Deus, mas não precisava de sofrer tanto. Não precisava de sofrer, mas quem é profeta, quem é servo, está preparado. Pode faltar tudo, mas todavia me alegrarei no Senhor. Como disse o salmista, já disse aqui, não retire de mim o teu espírito. Pode tirar o trono, pode tirar a prata, os súditos, pode tirar a coroa, mas o teu espírito não. Não retire de mim a tua presença. Amém, irmãos? Deus te quer adorador. Deus quer que você não recue. Não tem culto mais gostoso do que o culto com lágrima. Quando a gente chora em casa, não precisa nem de pregador, não é assim? Quando a gente está em casa e começa a chorar na presença de Deus, não precisa nem de cantor para poder causar nada. Não precisa de fundo musical para causar nada. Quando a presença de Deus vem, não tem nada melhor. É incomparável a presença de Deus. E eu quero profetizar aqui nesta manhã. Se alegra no Senhor. Jeová é a sua força. Eu quero profetizar. Jeová é a nossa força. Profetiza para você. Deus é a minha força. Jeová é a força da igreja. Jeová é a força desta cidade. O Senhor é a força, aleluia, deste estado. Deus é a força desta nação. Deus é a força, aleluia, deste planeta, das nações. Deus é a nossa força. E Ele fará os nossos pés como os pés da serva. E nos fará caminhar sobre a altura, as nossas alturas. Deus nos levará, aleluia, a atingir os limites. Nos levará às nossas alturas. Entenda, Deus é a tua força. Deus é a força da igreja. E Deus manda dizer um pedacinho, você está aqui um pedacinho daquele louvor. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Só quero viver em santidade e adoração, porque é dele, somente dele o meu coração. Amém, igreja? Tem Abacuque nesta manhã. Tem verdadeiro adorador. Lembra lá de Davi? Davi pecou, reconheceu seus pecados, as suas misérias. E aí Davi vai perder o filho que ele gerou em pecado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Davi vai perder o filho que gerou em pecado. Vai para o jejum, para a oração, não quer comer, não quer beber. Mas aí Deus leva o filho. A brecha tinha que ser tampada.
Aí Davi vai se levantar, tomar um banho, trocar de roupa e vai se alegrar, comer pão. Entendeu que ele não podia fazer mais nada. Eu quero concluir aqui, irmãos. Abra aí sua Bíblia em Abacuque. E Deus está tratando. Deus está tratando com muitas pessoas. Eu não sei para que o homem tem a vida afadigada em possuir, que quando se trabalha, quando se ganha com o seu suor, glória a Deus, aleluia, ele abençoa a vida dele, abençoa a igreja, abençoa os irmãos que precisam, porque Deus o abençoa, é um dinheiro próspero, abençoado. Mas eu quero deixar aqui um versículo, porque eu sei que muitas pessoas vão ver, tá? Muitas pessoas vão ver, e Deus vai castigar os caldeus, porque por mais que Deus permitiu eles prosperarem no caminho do povo de Deus, o castigo viria. Mas eu quero deixar um versículo aqui, que serve para todo mundo. Abacuque capítulo 2, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Bem mal adquirido, é teu, meu filho, não é teu, tá? Eu não sei, Deus coloca essa palavra no meu coração, eu tenho que dizer, é teu, Deus te deu, é teu, não é teu, tira a mão que não é teu. E quantas pessoas mexendo naquilo que não é dele, nas empresas, até mesmo na casa do Senhor. E Deus, ai aquele que ajunta bens mal adquiridos para ter uma casa no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Deus está dizendo esta manhã, é tempo de se retratar com Deus, de se arrependermos e de colocar o nosso coração mais do que nunca em santidade, na presença do Senhor. Amém, irmãos? Todavia, que Deus abençoe. Vamos fazer oração? Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Às 18 horas haverá culto, né, irmãos? Muitos irmãos deram o nome e não vieram. Mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão aqui. Deixa eu dizer para vocês, isso aqui é o remanescente. Vocês estão entendendo o que é remanescente? Vai para oração, tem 5, 6, são os remanescentes. Vai para o culto, tem 10, é os remanescentes. Aqueles que está chovendo, glória a Deus. Aqueles que está sol, aleluia. Aqueles que está frio, aleluia. São os remanescentes. Fecha os teus olhos, liga o pensamento em Deus. Jesus, eu te louvo pela tua palavra, por tua presença, pelas vidas que aqui estão. Jesus, eu te louvo, Deus, pelo privilégio de ler as tuas santas escrituras. E o Senhor diz que nesses últimos dias viveríamos pela fé. Pela fé viveríamos. O Senhor é a nossa força, Pai. E ainda que nos falte quase tudo, não nos deixe faltar a tua presença. Guarda, Deus, os teus servos que aqui estão, a família dos teus filhos, esta igreja, este ministério, guarda. Visita neste momento leitos de hospitais, UTIs, CTI, neonatal, meu Deus, as enfermarias, a maternidade, visita agora. Visita, meu Deus, os profissionais da saúde que estão na linha de frente combatendo esse vírus. Meu Deus, livra eles, guarda eles, Pai, cobre com teu sangue. Meu Deus, visita as autoridades, dá direção às autoridades. Revela, Papai, o teu mistério e cumpre o teu querer. Abençoa a tua igreja, o teu povo, fica conosco, pois tu és a nossa força e nos dá vitória, em nome de Jesus, amém. Segure assim as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos e todos digam amém.
A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para o nosso Deus.